Então, dessa autobiografia confessional, eles vão dar como exemplo uma obra bastante interessante que é Angústia, né, escrita pelo Graciliano Ramos. E aí eles vão dizer assim, olha, na página 204, a angústia parece conter muito de Graciliano Ramos, tanto no plano consciente, nos pormenores biográficos, né, quanto no inconsciente, que são as tendências profundas e as frustrações, representando uma projeção pessoal até aí mais completa no plano da arte, né? A Angústia foi escrita a partir do cárcere, né, que Graciliano Ramos foi submetido. Então, mais do que falar sobre os pormenores biográficos nessa obra, o que interessa também são as tendências profundas, que ele vai chamar de frustrações. Ou seja, o que esse evento provocou emocionalmente nessa pessoa e essa pessoa escreveu, né? Ou seja, são esses elementos que se sobressaem nessa autobiografia confessional. E aí o próximo, né, a próxima modalidade, que é a autobiografia da personagem de ficção. E isso daqui que foi bastante interessante eu encontrar, né, essa nomenclatura específica, que aqui o enredo, né, ele é exposto a partir de uma personagem que narra em primeira pessoa, apresentando suas memórias, a sua autobiografia, né, mas que ela é criada pelo autor, que a molda no sentido de conferir-lhe uma determinada identidade no interior da trama, que narra suas experiências humanas e sociais. Ou seja, o narrador dá vida àquela personagem que, teoricamente, vai se moldar sozinha, porque é ele que escreve sobre ele mesmo, mas que a gente sabe que é uma personagem ficcional, que é o que aconteceu, por exemplo, né, com Fradique Mendes, que foi uma personagem criada pelo Eça de Queiroz, junto com Antero de Quental, né, entre outros, e que foi dada uma vida para essa pessoa, só que essa pessoa não existe, né? E foi interessante porque ele foi criado de uma forma tal e ficou tão famoso na época que as pessoas acreditavam que ele existia mesmo, né? E como ele era uma pessoa importante, né, a descrição de vida dele era de uma pessoa importante, então tinha gente que falava, né, eu vi o Fradique Mendes, tomei café com ele, e era tudo mentira, porque ele não existia, né? Então aqui é a autobiografia da personagem de ficção, né? Então, olha, trata-se de uma narrativa em que o autor guia a personagem e sua orientação ético-cognitiva no mundo essencialmente acabado da existência. É como se ele tivesse uma vida própria, né? E o leitor que vai ter que se dar conta de que ele não existe, né? Então, por isso, essa autobiografia da personagem de ficção, eles vão apontar assim como uma escrita muito complexa, né? Por quê? Porque o autor deve estar situado na fronteira do mundo que ele cria como seu criador ativo, pois se invadir esse mundo, ele destrói a estabilidade da estética. Então, olha, por que ela é complexa? Porque o autor tem que ter a preocupação de dar uma vida, né, para aquela personagem, uma vida própria, né, na qual ele diretamente está interagindo, mas que ao mesmo tempo ele tem que dar a entender que aquela pessoa existiu, né? Que aquela pessoa existe e que tem uma vida própria, sem tentar, muitas vezes, né? Ou tentar ter uma isenção de modo a contaminar aquela personagem. Então a gente poderia até pensar, por exemplo, também, como uma ilustração para esse momento, os próprios heterônimos do Fernando Pessoa, né? Que todos eles, poetas, têm uma vida própria, uma escrita própria, características próprias e que isso diferencia um do outro. E os diferencia até do próprio Fernando Pessoa ele mesmo, né? Então aí você vê a vida. Eu lembro que uma vez numa aula de mestrado, uma aluna foi apresentar um seminário, eu era aluno na época, né? Sobre a vida do Fernando Pessoa, né? Ela ia falar sobre não sobre a vida do Pessoa, mas sobre a vida do Alberto Cairo.
E ela começou apresentando assim como se ele existisse mesmo, né? E ela estava acreditando que ele tinha existido, né? E daí a professora teve que fazer a intervenção e falou assim, olha, ele não existiu não, foi o Fernando Pessoa que criou, né? Então, para vocês verem como, ao mesmo tempo que é complexo, e isso vai depender muito da qualidade do escritor, para mostrar, dentro desse pacto, né, de leitura, mostrar uma certa veracidade a ponto de convencer leitores desavisados, né, de que a pessoa insistiu. E daí eles colocam até aqui uma observação sobre essa modalidade autobiográfica, na página 205 também. É necessário observar, contudo, que tal tipologia de autobiografia não considera, de modo algum, categorias puras. Os casos concretos apresentam-se, em geral, de forma mesclada ou embaralhada em situações em que os diversos tipos se contaminam. Então, eles são bem prudentes, eu acho que eles são felizes, né, em dizer que, ainda que eles apresentem aqui modalidades da escrita autobiográfica, não significa que o texto apresente somente aquelas características. Então, a autobiografia confessional é 100% confessional. Não, pode ser que apareça também elementos ali testemunhal. Pode ser que apareça elementos da personagem de ficção, né? E quem é que vai perceber isso? Somos nós, os leitores críticos, né? A gente vai perceber, olha, aqui realmente pode ser factual, mas aqui parece ser uma invenção, né? Aqui eu acho que o autor está tentando nos enganar aqui nessa leitura. Então fica como serviço a nós, né, os leitores críticos, os profissionais da crítica literária, identificarem, e é esse o nosso corpus de análise e de trabalho. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa explicação e depois a gente dá prosseguimento na nossa aula a partir de questionamentos, esclarecimentos, entre outras coisas.